Fala pessoal, primeiramente muito prazer, me chamo Guilherme Carvalho, sou o fundador do Loucos por Aposta e no vídeo de hoje vim apresentar a vocês um dos nossos projetos para este canal, certo? O projeto que eu irei apresentar para vocês, pessoal, é um acompanhamento do crescimento da minha banca, tá? Onde eu também irei trazer vídeos de análise das partidas, as minhas apostas e no final do dia eu trago os resultados delas, tá? Também irei fazer uma planilha de um drive, onde a gente vai fazer o acompanhamento da planilha de todas as minhas bets, vai estar planilhada lá com os resultados, com os lucros, com os prejuízos, e um drive com todos os prints das minhas apostas, tá? Isso aí vocês vão poder acompanhar junto comigo. O intuito desse projeto, pessoal, é mostrar para vocês que tem como ser lucrativo nas apostas esportivas, desde que tu siga alguns pontos, que é gestão de banca, métodos e sempre trabalhar da forma correta, certo? Isso vai te gerar lucro a longo prazo. Visto isso, então vamos para as análises e as minhas apostas do dia 16/12 de 2022. Agora no computador, pessoal, bom, antes de fazer minhas análises e fazer minhas apostas, eu vou passar com vocês a minha banca inicial e minha divisão de banca, certo? Aqui, ó, deixei aqui no bloco de notas já anotado, tá? A banca inicial que eu vou começar é uma banca de 7 mil. Claro, vai ter pessoas que vão dizer, ah, mas isso não é uma banca razoavelmente baixa. Pessoal, para quem é profissional, isso é uma banca baixa. Eu trabalho com uma banca de 70 mil, tem profissionais que trabalham com banca de 200 mil, de 500 mil. Então uma banca de 7 mil é uma banca razoavelmente baixa. A minha stake padrão é de 1.500 a 1.000. Tá? Em mercados de escanteio, que eu sou profissional, trabalho no mercado de escanteio, e na Betfair, certo? Aqui eu vou fazer uma banca inicial de 7 mil. Vou fazer uma divisão de 35 unidades. Quem puder dividir por mais, pessoal, melhor. Mas eu sei que não é todo mundo que tem bastante dinheiro para poder fazer um investimento de 7, 10, 15. Pessoas que vão investir 1.000, pessoas que investem em início 700. Então, tente dividir por 30, 35 unidades. Já é suficiente. Tu vai trabalhar com uma stake padrão ali de 3%. Certo? Eu botei uma banca de 7 mil inicial para fazer esse projeto com vocês e eu vou fazer uma divisão de 35 unidades. A minha stake padrão é de R$200, certo? Essa vai ser minha stake padrão. Quando eu quiser investir meia unidade numa aposta, minha meia unidade é 100 e meu 0,25 é 50. É muito bom ter isso, porque às vezes é uma aposta um pouquinho mais arriscada. Tu não quer arriscar tua unidade inteira, tu pode arriscar meia unidade. Às vezes tu quer fazer uma múltipla, pra ver se tu dá aquela alavancadinha, não viver de múltiplos, você não existe, tá? Mas fazer aquela múltipla na semana, umas duas múltiplas na semana, sempre é bom fazer. Investe 0,25. Essas divisões, elas são essenciais, pessoal. Stake padrão, uma unidade, meia unidade e 0,25. Tem que ter essa divisão e isso aqui tem que ser seguido regrado. Se tu não seguir uma gestão de banca regrada, tu não vai ter sucesso nas apostas esportivas, tá? Visto isso, gestão de banca tudo ok, vamos para nossas análises. Primeiro jogo eu tenho separado aqui, pessoal, o jogo do Arouca, Santa Clara versus Arouca. Tá? Qual é a leitura deste jogo? Nós temos aqui o Santa Clara jogando em casa, já eliminado, com 5 gols feitos e 7 tomados, em 3 jogos fez 1 ponto. Vai enfrentar o Arouca, segundo colocado, em 3 jogos, tem 5 gols marcados, 2 sofridos e 5 pontos. Tem chance de classificação. A grande chance, aqui eu estava dando uma pesquisada, é grandíssima a chance do Santa Clara ir com o time reserva contra o Arouca. Porque não disputa mais nada aqui, o campeonato já era para eles. Esse aqui é a última rodada, tá, pessoal? Só para mostrar para vocês aqui rapidinho. Opa, calendário do Santa Clara aqui, ó. Último jogo da Copa da Liga. Depois é só jogos da Liga do Portugal, tá bom? Então aqui, ó, vamos lá. Visto isso, o Arouca vem para essa partida contra o Santa Clara, mesmo fora de casa, com chance de se classificar. Ele precisa do tropeço do Leixões aqui, acho que é assim que se pronuncia. Leixões para conseguir a classificação para os playoffs, certo? Visto esse cenário, pessoal, que o Santa Clara pode vir com o time reserva por já estar eliminado, o Arouca disputando ainda a vaga de acesso aos playoffs. Tem uma linha aqui que me chamou muita atenção aqui na bet, que é essa linha aqui, ó, chance dupla do Arouca. Mesmo com o Arouca jogando fora de casa, o Arouca é mais time que o Santa Clara, tá? Santa Clara já eliminado tem grande chance de vir com o time reserva. Acredito sim numa vitória ou um empate do Arouca, sonhando ainda com a classificação, tá? Odds de 1,30. O jogo que me chamou a atenção aqui na minha praia, pessoal, é o jogo do Rize versus o Gostep, tá? Lá na segunda divisão da Turquia. O Rize, terceiro colocado com 29 pontos, tá? Fez 23 gols, sofreu 11. O Gostep com 21 pontos, fez 15 gols, sofreu 14, tá? Em casa, o Gostep, o Rize tem 13 pontos,
9 gols marcados e 4 sofridos. O Gostep fora de casa tem 5 gols marcados e 10 sofridos, tá? Tem 7 pontos em 8 jogos. Aqui, ó, jogos em casa e fora que me chamou muito a atenção. O Rizzi ainda não perdeu em casa nessa competição. Vai pegar o Gostep, que de 3, 6, 7, 8 jogos ganhou só 2, empatou uma e perdeu as outras 5. Então, esse jogo tá muito pro lado do Rizzi, pelo retrospecto, pela atual classificação, tá? Pelo time do Rizzi é muito melhor que o do Gostep. O Gostep tá muito vacilo. E fora de casa, o Gostep é a quinta pior campanha da competição, tá? O Rizzi, ainda que não perdeu em casa, também tem muito valor. Visto a isso, tem outra linha que vai casar com o jogo do Arouca aqui pra mim, que é a linha de chance dupla do Rizespor, certo? Essa dupla aqui, ó, chance dupla do Arouca, na análise passada, e essa chance dupla do Rizespor contra o Gostep, que me chama muita atenção. A gente vai com aquela nossa stakezinha padrão de 200. Essa é a nossa primeira aposta do dia, tá? Seguindo, pessoal, agora a gente vai para nossa segunda bet, que vai ser novamente uma dupla, tá? Primeiro jogo aqui que eu fiz a leitura foi o jogo do Porto versus o Vizela. Vamos lá. Também Copa da Liga, que nem o jogo do Arouca, só que outro grupo, lógico, ó. O Porto vai enfrentar o Vizela jogando em casa, tá? Decidindo a primeira colocação e quem se classifica para os playoffs. Quem conhece a Liga Portuguesa, o Campeonato de Portugal, sabe que Porto e Benfica são disparadamente os melhores times da competição. Aqui, o Vizela ainda sonha com uma possível classificação, mas tem que ganhar do Porto fora de casa. E não vejo isso possível, tá? Porto super favorito para esse jogo. O Porto vem para se classificar, tá? O Porto em 2 jogos tem 4 gols marcados, 2 sofridos. O Vizela em 2 jogos tem 3 feitos e 3 sofridos, tá? Visto a isso, ó, como aqui no SofaScore, tá, ó. Deixa eu traduzir aqui pra vocês. O Porto tá 8 jogos sem perder, o Vizela tá 3 jogos. Dos últimos 6 jogos do Porto, 5 deles saíram 3 gols. O Vizela já é um pouquinho mais under, dos últimos 5, 4 saíram menos de 2,5 gols, tá? Quem conhece o Porto sabe que o Porto é um time muito over em casa ou fora de casa, olha aqui, ó. Ó, 2 gols, 4 gols na partida, 5 gols na partida, 3, 4. O Vizela já é um pouquinho, não é tão under, mas é um pouquinho mais under que o Porto. Mas quem conhece, que nem eu falei, quem conhece sabe a diferença lá. O Porto é muito mais forte, acredito que o Porto venha para se classificar, tá? Visto essa análise, pessoal, do Porto, super favorito, o Porto vem para se classificar. O Porto jogando em casa é um time muito forte, tá? Muito forte. Eu tenho uma linha que me agrada muito aqui na Bet 365. Deixa eu só procurar rapidinho o jogo do Porto, que é essa daqui, ó. Mais de um gol na partida e resultado o Porto ganhar. Odds de 1,33. Esse é o primeiro jogo da nossa duplinha, tá? O segundo jogo da nossa duplinha, pessoal, é o jogo que vem lá na segunda divisão da Espanha, tá? Na La Liga 2, entre Tenerife e Andorra, tá? Um jogo que a minha leitura traz um jogo muito under, tá? Vou explicar pra vocês, passar minha análise aqui. O Tenerife jogando em casa tem média de 1,90 gols marcados, mais sofridos. O Andorra tem 1,60 de gols marcados, mais sofridos jogando fora de casa, tá? Deixa eu colocar aqui em over. A linha que me chamou a atenção aqui é um under 4 gols. Por quê? Dos jogos do Tenerife, 10% deles saiu gol, saiu a linha de 4 gols. E do Andorra também a linha de 4 gols. Então a chance de sair 4 gols nessa partida é de 10%. Já de não sair, de ser menos de 4 gols, é de 90%. É um jogo muito under e que me chamou a atenção por este cenário, tá? Vou mostrar mais aqui pra vocês, ó. O Tenerife dos últimos 5 jogos deles, 4 saiu mais de 2,5, mas isso não condiz com o que eu vou mostrar no próximo, tá? Já o Andorra, dos últimos 6, 5 saiu menos de 2 gols, tá? Aqui, ó. O Tenerife jogando em casa. O Tenerife, na atual situação, ocupa a 15ª colocação, com 24 pontos em 20 jogos, tem 21 gols marcados e 23 gols sofridos. O Andorra ocupa a 9ª colocação, com 28 pontos em 20 jogos, 21 gols marcados e 16 sofridos. O Tenerife jogando em casa ocupa a 9ª colocação em 10 jogos, fez 18 pontos, fez 12 gols, sofreu 7. E já o Andorra fora de casa aqui, ó. Tenerife joga em casa, Andorra joga fora. O Andorra fora ocupa a 8ª colocação, com 12 pontos em 10 jogos, fazendo 7 gols e sofrendo 10, tá?
Já aqui embaixo, pessoal, dos jogos em casa do Tenerife e jogos fora do Andorra, tem aonde me chamou muito a atenção também. Naquele under 4 gols, ó. Dos últimos 3, 6, 9, 10 jogos do Tenerife em casa, nós teríamos tomado um head só, que era aqui, ó. O resto, ó. 1x1, 1x0, 1x1, 0x0, 2x0, 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 1x0 e 3. Só um saiu 4 gols nos jogos do Tenerife jogando em casa. O Andorra jogando fora a mesma situação. A gente teríamos tomado um head só, que é aqui, ó, dos últimos, ó, não saiu, não saiu, não saiu, não saiu, não saiu. Então, dos últimos 20 jogos, nós teríamos tomado 2 head nesse under 4 gols, tá? Junto com essa linha de 4 gols, desse under 4 gols, pessoal, tem um over cantos, tá? Por que um over cantos, ó? Dos últimos jogos deles, do Tenerife e do Andorra, 70% dos jogos saíram o over 6.5 cantos, tá? Aqui, ó. O Tenerife em casa, pessoal, vou mostrar pra vocês a dedo, ó. Aqui, ó, vamos aqui. Tenerife em casa, ó. Saiu 10 cantos. Saiu. Aí saiu 19 cantos. Tenerife, ponto Esca. Saiu 15 cantos. Ele é muito over cantos em casa, o Tenerife. Ó. Vamos ver contra o Zaragoza. Teve o total de 7 cantos, mesmo assim me agrada. Então, visto essa linha de under goals e over cantos, tem uma linha que me chamou muita atenção aqui na Bet365 para casar com a duplinha do Porto, que é o under 4 gols e o over cantos, over 5 cantos, dando odds totais de 1,25, casando com a dupla do Porto, dá odds totais de 1,66, tá? Então a nossa dupla seria Porto para vencer em mais de 1,5 gols no jogo do Porto, under 4 gols no jogo no Tenerife e Andorra e mais de 5 escanteios, totalizando 6 escanteios, tá? Nossa stakezinha padrão e tá lá, a aposta feita. E agora vamos para a nossa terceira análise e terceira aposta do nosso dia, tá? A nossa análise agora vem pro jogo do Eindhoven em UVVV lá na segunda divisão da Holanda, tá? Qual é a análise desse jogo, pessoal? O Eindhoven ocupa a quarta colocação e o VVV a sexta. De 16 jogos, o Eindhoven tem 29 pontos e o VVV de 16 jogos tem 25 pontos. O Eindhoven tem 28 gols marcados e 20 sofridos. O VVV tem 24 gols marcados e 25 sofridos. São dois times over, certo? O Eindhoven em casa ocupa a terceira colocação com 18 gols marcados e 8 sofridos. E o VVV fora ocupa a segunda melhor campanha com 16 gols marcados e 15 sofridos. Ó, o Eindhoven em casa, VVV fora. VV e Eindhoven jogam tanto bem em casa, tanto bem fora. Então acredito que vai ser um jogo de gols para os dois lados, tá? O Eindhoven, se vocês analisarem aqui junto comigo, ó, o Eindhoven marca em todos os jogos em casa, ele marcou. Todos, ó. Mesma coisa o VVV, ó, o VVV marcou todos os jogos fora de casa. Vista essa linha e a necessidade de vitória de ambas as equipes aqui, porque o Eindhoven, se ganha, ele assume a ele pode assumir a quinta colocação do Almere, e o Eindhoven, se ganha, vai encostar lá no MVV, que eu acho que é Maastricht, se eu não estou enganado. Só por essa leitura aqui, eu acho que é o Maastricht, tá? Vista essa leitura, pessoal, tem uma linha que me chama muita atenção lá na Bet. Vista aquele cenário, pessoal, de The Graph Chef marcar todos os jogos em casa e o VVV marcar todos os jogos fora, é um cenário over. A linha que me chamou muita atenção é a linha de ambas marcam em odds de 1,65. Eu acredito que veremos gol nessa partida e veremos gols dos dois lados, tá? Visto isso, vou me expor nessa linha. Ó, acabou de cair a linha para 1,92, tá? Mesmo assim, para mim ainda tem valor, muito valor pela minha leitura pré-live, tá? Tá lá no stickzinho padrão e feita a nossa terceira aposta pro dia. Agora a nossa quarta e última aposta do dia, pessoal, ainda é lá na Holanda, na segunda divisão, tá? O jogo é entre o The Graafschap e o Willem 2, certo? É um jogo de cenário muito over pra mim. Vou passar a leitura pra vocês e explicar certinho, tá? The Graafschap tem 1.70 gols marcados e 1.20 gols sofridos, que totaliza uma média de 2.90 gols marcados mais sofridos. O Willem tem média de 1.50 gols marcados e 1.30 gols sofridos, que totaliza 2.80 de gols marcados mais sofridos, tá? Uma linha que me chamou a atenção fazendo a minha pré-live aqui, é a linha de over HT, tá?
A chance de sair um gol HT nessa partida é de 85%, visto que o The Graph Chap tem 90% dos seus jogos sai gol HT, o Willian tem 80% dos jogos que saem gol HT, totaliza 85% de chance de sair gol HT. Pra mim é uma leitura muito boa, vista os dois times muito over, certo? Outra linha que me chama a atenção aqui, que eu peguei lá na academia da aposta, é a linha de 1,5 gols, pessoal. Por quê? Olha aqui, ó. O jogo do The Graph Chap jogando em casa, todos os jogos jogando em casa saiu, essa linha bateu. A linha de 1,5 gols bateu. O Willian, dos 10 jogos jogando fora, apenas 2 vezes não bateu, que é aqui e que é aqui. O resto todos os jogos. Então, de 20 jogos do The Graph Chap e do Willian, nós teríamos tomado 2 heads nessa linha de 1,5 gols. Certo? Ó, o Willian na atual, o The Graph Chap que joga em casa, tá em 12º colocado na atual circunstância, e o Willian tá em 9º, tá? Os dois estão a 3 pontos de diferença. O The Graph Chap consegue a vitória sobre o Willian 2, ele já encosta no Willian, e eu acho que ele só fica atrás do Willian do saldo de gols. Acredito que isso. O The Graph Chap ocupa a 6ª colocação jogando em casa, e o Willian ocupa a 4ª colocação jogando fora. Então acredito que veremos gols na partida, porque o The Graph Chap vai buscar a vitória e o Willian também vai buscar a vitória. Acredito sim nisso, porque o Willian é um time que joga bem, ó. De 9 jogos fora de casa, o Willian marcou 15 gols. É uma média muito boa para um time jogando fora. Por isso que ele ocupa 4. Então, visto esse cenário, pessoal, que nós temos 85% de chance de sair gol HT, e dos últimos 20 jogos, 10 de cada, jogando em casa, jogando fora, apenas 2 não saiu a linha de 1,5 gols e 18 saiu. Tem uma linha que me chamou muita atenção aqui na Betano. Aqui, ó, intervalo, para nós pegar essa linha de mais de 0,5 gols HT e junto a ela colocar o mais de 1,5 gols na partida, que totaliza a odd de 1,62, tá? Vou fazer essa bet, nossa stakezinha padrão. E tá lá, nossa quarta e última aposta do dia.